Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, o seu professor de matemática, e hoje com um tema bem bacana, que é um tema relacionado a equações biquadradas. Pessoal, para entender isso aqui, a gente já tem que estar craque em equações do segundo grau. Então olha só, a gente já viu que era uma equação do segundo grau, não é? Que é aquela famosa equação quadrada, e a partir daí a gente vai entender o que é uma equação biquadrada. Galera, foca no nome dela. Olha só, nas equações quadradas, a gente viu que a gente resolvia ela usando o teorema de Bhaskara, quando a gente tinha na minha equação um x ao quadrado, sendo esse ao quadrado, ou seja, esse expoente 2, o maior expoente da minha equação. Tá legal? Numa equação biquadrada, galera, como diz o próprio nome, é como se eu tivesse dois quadrados. Como assim, professor? Olha só, bi vem de 2, quadrado vem de quadrado. Na verdade, a gente já sabe como resolver uma equação quadrada. E agora a gente precisa entender como resolver uma equação biquadrada. Professor, isso realmente tem a ver com aquelas equações do segundo grau que a gente estudou? Aquelas equações quadradas ou equações quadráticas? Exatamente. Vem comigo que eu vou te mostrar como, galera. Primeiro, você tem que entender qual é a cara dessa equação. Como assim a cara dessa equação? Como é que essa equação vai aparecer para você? Essa equação ela tem um formato, ela tem um modelo, assim como tinha uma equação de segundo grau. Lembra que a equação de segundo grau, ela vinha basicamente como ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E a partir daí a gente usava Bhaskara para resolver ela? Pois é, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Todavia, porém, entretanto, ela vai vir com um formato um pouco diferente. Explica para mim, professor. Vou te explicar. Uma equação biquadrada é aquela equação cujo formato é ax ao quadrado mais bx, ax à quarta, mais bx ao quadrado, mais c é igual a zero. Tá legal? Então essa equação biquadrada, ela vai ter exatamente esse formato. Você vai ter um primeiro coeficiente, que é o a, multiplicando uma incógnita elevado a 4, mais um b, que é o meu segundo coeficiente, vezes uma incógnita elevado a 2 ao quadrado, mais o c, que é aquele meu termo independente, ou seja, é o cara que não depende dessa minha incógnita, que no caso é o x. Tá legal? Então as equações biquadradas, galera, vão ter exatamente esse formato. Os coeficientes podem ser diferentes? Lógico que pode. Partindo sempre do pressuposto, galera, de que o meu coeficiente a seja diferente de zero, não é? Porque se o meu a for igual a zero, vai ficar 0 vezes x à quarta, o que vai fazer com que esse x à quarta aqui, suma, e vai ficar só bx ao quadrado mais c, o que seria apenas uma equação quadrada, tá bom? Então, olha só, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c é igual a zero. Galera, quando você se deparar com esse tipo de problema, você vai ter que fazer uma consideração muito importante. Essa consideração importante é nada mais nada menos do que uma substituição de incógnitas. Explica melhor para mim, professor. Vou te explicar, tá? Eu vou substituir o x ao quadrado por uma outra incógnita que eu vou chamar agora de y, tá beleza? Então, chamando esse x ao quadrado de y, eu vou conseguir substituir, olha só, tudo isso aqui nessa minha primeira equação biquadrada. Professor, não estou entendendo por que você vai fazer isso. Vou te explicar melhor. Eu falei para você que essa equação biquadrada, né, é uma equação que tem duas equações quadradas. Tá legal? A equação quadrada é aquela que traz para a gente, por exemplo, o x ao quadrado. Galera, mas eu não sei se você se lembra, o x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado. Ou seja, seria o x ao quadrado elevado ao quadrado. X ao quadrado elevado ao quadrado dá x à quarta. Ou seja, se o x ao quadrado é uma equação quadrática, o x ao quadrado vai ser uma equação biquadrática. Você, professor, sério mesmo? Sim, juro. E substitui o x ao quadrado
por y. Para que a gente vai fazer isso? Como eu falei para você, se você observar o x à quarta, esse camarada aqui, ele é a mesma coisa que o x ao quadrado, tá bom? O x ao quadrado elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2, vai dar o x à quarta. Como eu disse, é daqui que vem o nome da equação biquadrática. Olha só, eu tenho x ao quadrado, ele está sendo elevado a 2, ou seja, ele está sendo contabilizado duas vezes, ele vezes ele, tá bom? Então, x ao quadrado. Galera, mas esse x ao quadrado aqui, olha, eu não estou chamando de y. Não estou? Então, ao invés de repetir o x ao quadrado aqui, eu vou colocar o y no lugar dele. Colocando o y no lugar dele, vai ficar ó, y aqui dentro, elevado a 2, ou seja, y ao quadrado. Ou seja, esse y estaria aqui, ó, dentro desses meus parênteses. Tá legal? Porque o x ao quadrado é a mesma coisa que y. Então, isso aqui é y ao quadrado. Galera, para que eu precisei fazer isso? Eu precisei fazer isso porque eu sei resolver uma equação quadrada, tá beleza? Eu sei resolver uma equação do segundo grau. Eu sei resolver essa equação aqui, que é uma equação do quarto grau, uma equação biquadrada? Não, eu ainda não sei. Então eu preciso pegar ela e transformar em uma equação quadrada. Qual foi o recurso que eu tinha para fazer isso? É um recurso bem importante. Substituir o x ao quadrado, né, que é a incógnita dessa equação, por um outro coeficiente, por uma outra incógnita, que eu chamei aqui de y. Quando eu faço isso, eu consigo, ao invés de ter o x à quarta, por exemplo, eu consigo ter o y ao quadrado. Agora, olha só, dá uma olhada nessa equação aqui de cima. Ax à quarta. No lugar de x à quarta, eu não posso colocar o y ao quadrado? Então, eu coloquei aqui em cima, olha, a vezes y ao quadrado. Agora, galera, tá vendo esse x ao quadrado aqui, ó? Eu não chamei esse x ao quadrado de quem? De y. O x ao quadrado não é a mesma coisa que y? Então, aqui embaixo, olha, b vezes y. Porque no lugar do x ao quadrado, eu coloquei o y, mais o c. Eu precisei alterar alguma coisa no c? Não. Por que eu não precisei? Porque o c não tem nenhuma incógnita, ou seja, não tem nenhuma variável aqui multiplicando o c. E como para resolver uma equação biquadrada eu preciso justamente de uma substituição de variáveis, eu não precisei fazer nada com ele, já que ele não tem nenhuma, tá bom? Então, olha só, uma equação biquadrada, ela vai ter que ser transformada em uma equação quadrada, ou seja, uma equação de segundo grau. Olha o modelo dela, tá? Y ao quadrado mais by mais c é igual a zero. E a partir daí, eu conseguiria resolver ela, tá bom? E eu vou mostrar para você um exemplo de como fazer isso. Olha só, o cara me deu uma equação biquadrada que é y à quarta menos 10y mais 9 é igual a zero. Como é que eu faria para resolver uma equação biquadrada dessa? Bem simples. Eu primeiro preciso pegar essa incógnita que está elevada a 4 e substituir por uma outra incógnita, não é verdade? Já que isso aqui é y, eu vou substituir por um x. Só que eu vou falar para ela que o x é a mesma coisa que o y ao quadrado. Tá bom? Showzera? Showzera? Aqui, galera, tem um quadradinho aqui, né? Perdão, se não tivesse aquele quadrado ali, isso não seria uma equação biquadrada, o que dificultaria muito a resolução do meu problema. Então, olha, x é igual a y ao quadrado. Eu igualo uma outra incógnita a esse camarada aqui, y ao quadrado. Tá beleza? Mas veja lá, y à quarta. Y à quarta não é a mesma coisa, ó. Y à quarta não é a mesma coisa que y ao quadrado. Ao quadrado? Não é? Beleza. Esse y ao quadrado aqui, ó, não é a mesma coisa que x? Então, esse y ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, tá? Então, o nosso passo a passo é sempre substituir uma incógnita por outra. E aqui, ó, onde está elevado a 4, você coloca elevado a 2. Aqui, onde está elevado a 2, você coloca elevado a 1, tá? Então, olha só, aqui onde era y à quarta, vai ficar o quê? Substituir a incógnita por x, só que ao quadrado. Um coeficiente.
Aqui onde está o y ao quadrado, eu substituo por x. E o 9, não mexo. Esse é o passo a passo para resolver toda a equação biquadrada? Sim, toda a equação biquadrada. Foca em mim. Vem cá, foca em mim. Foca em mim. Você sabe resolver uma equação quadrada, mas não sabe resolver uma equação biquadrada. Então você vai fazer o seguinte, olha o que você vai fazer. Você vai pegar as incógnitas e vai trocar ela por uma outra incógnita. Se for y, você substitui por x. Se for x, você substitui por y. No lugar daquela incógnita elevada a 4, o que você faz? Você substitui por outra incógnita elevada a 2. No lugar daquela incógnita elevada a 2, você substitui por outra incógnita elevada a 1. Ou seja, quando uma incógnita está elevada a 1, não precisa colocar expoente nenhum aqui em cima dela. Por exemplo, o x. Quem é que está servindo de expoente aqui? É 1. Por quê? Porque não tem ninguém ali em cima. Tá beleza? E agora que eu tenho essa equação aqui, ó, que é uma equação de segundo grau, uma equação quadrática, eu consigo resolver ela da forma como eu já aprendi, né? Como resolvo uma equação de segundo grau? Usando o teorema de Bhaskara. Primeiro descobrindo o delta, né, que é o meu discriminante, e depois os valores de x nesse caso. Então, olha só, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você lembra? Quem é o a aqui, galera? O a é o cara que multiplica o x ao quadrado, ou seja, é esse coeficiente. Quando não tem ninguém aqui é porque é 1. Então, a é 1. O b é quem? Menos 10. E o c é 9. Olha só Bhaskara, hein? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? Menos 10. Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 9. Então, meu delta vai dar, olha, menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 vezes 9 dá 9, 9, 18, 36. Menos 36. 100 menos 36 dá 64. Então, meu delta vai dar 64, tá beleza? E agora, eu vou descobrir o valor de x. Então, olha, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos b, olha, o b é 10, então vai ficar menos 10, que vai dar quanto? Mais 10, né? Menos com menos dá mais. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? 64. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Dividido por 2 vezes a. A vale quanto? 1. 2 vezes 1, 2. Tá? E aí eu descubro quanto é que vale x1 e x2. Olha só, galera. Para descobrir x1, eu uso aqui no mais ou menos a soma. Então, olha, 10 mais 8, 18. Dividido por 2 dá 9. Para o x2, eu uso aqui a subtração. 10 menos 8 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Quer dizer que esses aqui são os valores de x? Os valores da minha raiz? Exatamente, galera. Esses aqui são os valores da minha raiz. Ou seja, 9 e 1. Só que esses aqui, pessoal, são os valores de x. Não são os valores de y. Tá beleza? Para descobrir os valores de y, eu preciso de um bizuzinho bem importante aqui pra gente. Show? Eu vou apagar essa partezinha aqui do quadro para resolver com vocês o resto dessa equaçãozinha. Então, olha só, eu sei que o x1 vale 9 e o x2 vale 1. Mas olha a substituição que eu fiz aqui em cima. X é igual a y ao quadrado. Aquilo que eu marquei para você como importante. Então, eu vou fazer o seguinte. O x1 vai ser igual ao y1 ao quadrado. Mas o x1 vale quanto? Vale 9. Então, 9 vai ser igual a y1 ao quadrado. Não é verdade? Agora, esse quadrado vai para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 9 é igual a y1. Galera, a raiz quadrada de 9 não é 3, tá? É mais ou menos 3. Toda raiz quadrada vai ter um valor positivo e negativo. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Então, 3 é a raiz quadrada de 9. E menos 3 vezes menos 3 também vai ser 9. Então, menos 3 também é a raiz quadrada de 9. Então, aqui para y1, eu vou colocar isso aqui, olha. Mais ou menos 3. Tá beleza?
descobrir x, ó, o y2, eu preciso substituir aqui o x2. Então, olha, x2 vai ser igual a y2 ao quadrado. x2 deu 1. y2 ao quadrado. O quadrado vai para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 1 é igual a y2. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Não, mais ou menos 1. Bem importante isso, tá? Então, y2 é igual a mais ou menos 1. Então, o conjunto solução dessa equação, por exemplo, é formado por 4 elementos. Mais 1, menos 1. Mais 3, menos 3. Por quê? Isso é uma equação biquadrada, ou seja, é uma equação cujo maior expoente é 4. Se o maior expoente é 4, quer dizer que ele tem 4 raízes, ou seja, o conjunto solução é constituído por 4 elementos, tá bom? Então, é muito importante você saber o passo a passo para resolver uma equação biquadrada. É bem importante mesmo, galera. Então, você tem que gravar o formato de uma equação biquadrada, ax² mais bx² mais c igual a zero, substituir essa incógnita por outra, no lugar dessa primeira incógnita a quarta, você substitui pela outra ao quadrado, no lugar da primeira incógnita ao quadrado, você substitui por outra incógnita elevada a 1. Resolve como sendo uma equação do segundo grau normal. Depois de ter resolvido essa equação de segundo grau, é só você pegar os resultados que você tinha, nesse caso eu tinha o 9 e o 1, e tirar a raiz deles. Lembra que quando você tira a raiz quadrada, você tem para aquele resultado um valor positivo e negativo, tá? Tendo um valor positivo e negativo para cada raiz dessa, duas raízes acabam virando 4, tá beleza? E essa aqui, ó, são as soluções da minha equação biquadrada. Tá show? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido até aqui, tá? Eu vou resolver com vocês mais alguns exercícios para ver se isso fixa bem na cabecinha de vocês. Tá legal? Tô saindo de cena aqui, pessoal. Até a próxima. Depois eu corto, sabe? Então, galera, como prometido... Não, tem que começar com a mão na tela. Tem problema não. Depois corta. Então, galera, como prometido, a gente está aqui para resolver um probleminha para ver se isso aí fixa melhor e você consiga resolver todos os outros problemas que forem passados para você sem dificuldade nenhuma, tá beleza? Então, olha só, resolvendo outra questão de equação biquadrada, o que a gente tem aqui é o seguinte, uma equação biquadrada que tem essa cara, x² menos 5x² mais 4 é igual a zero. A gente já conhece essa cara da equação biquadrada. Então fica bem tranquilo para a gente resolver ela, não é? Qual que é o primeiro passo? Vai lá, fala para mim, na sua mente aí, que eu estou escutando aqui, eu consigo ouvir. Isso aí. O primeiro passo é substituir a incógnita a quarta que a gente tem por uma outra incógnita. Bem, se aqui é x, a gente vai substituir por y, tá? Por força do costume. Então, eu venho aqui e falo, o y vai ser igual ao x ao quadrado. Tá? Fiz essa substituição aqui, ó. X ao quadrado, então, vai virar y, e x à quarta vai virar y ao quadrado. Não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar, aqui, ó, y ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4 é igual a zero. Beleza? A partir daqui, o que eu faço, professor? Resolvo isso aqui com uma equação de segundo grau. Bhaskara, né? Qual é o coeficiente aqui do y ao quadrado? Quando não tem ninguém, é porque existe aquele famoso ninja. Lembra do ninja? É aquele cara que está escondido ali. Quando não tem coeficiente nenhum, é porque o coeficiente, na verdade, é 1. Bem, o b é o menos 5, que é o cara que multiplica o... botei x aqui, mas a gente sabe que é y. Olha como é que eu faço para consertar. Fácil. É o cara que multiplica o y ao quadrado. E o 4 é o meu c. Bem, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? Menos 5. Então vai ficar bem assim, ó, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o a? O 1. Exatamente. 1 vezes c. Quem é o c?
4. Muito bom. Galera, uma dica aqui bacana. Quando você for substituir A, B e C, depois de ter identificado eles, é legal que essa substituição seja feita entre parênteses, tá bom? Para você não correr o risco de errar caso um desses coeficientes seja negativo, beleza? Então, olha só, menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá menos 16. 25 menos 16 dá 9. Então, meu delta é 9. Esse é o meu discriminante, tá bom? E agora eu vou descobrir os valores de x, que é menos b. Quem é o b? É menos 5, não é verdade? Então, menos b vai ser menos 5, o que vai dar 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta é 9, a raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes a. O a é o coeficiente que multiplica o y ao quadrado. O a é 1. 2 vezes 1 dá 2. Aqui eu já estou fazendo de uma forma um pouco mais direta, galera, porque a gente parte do pressuposto de que a gente já sabe resolver uma equação de segundo grau, já sabe usar o teorema de Bhaskara, tá bom? E aí eu estou só ditando a fórmula e substituindo os valores aqui rapidamente, tá beleza? Então vem comigo, vamos continuar esse probleminha aqui. 5 mais 3 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Opa, olha o x1 aparecendo aí. Será que o x2 também quer aparecer? Claro, se eu usei positivo aqui na primeira, eu uso negativo na segunda. Então 5 menos 3, que dá quanto? 2. Dividido por 2 dá 1. Olha aqui, essas são as minhas raízes. Pelo menos as raízes dessa minha equação quadrada, tá bom? 4 e 1. Só que essas não são as raízes da minha equação biquadrada. Não são. Para descobrir as raízes da minha equação biquadrada, eu venho aqui, olha. x1, aqui, x1 vai ser igual a raiz quadrada, percebe? Que aqui pela força do hábito, eu chamei de x, mas na verdade a gente sabe que isso aqui é quem? É o y, né? Pela força do hábito eu acabo chamando isso aqui de x, mas na verdade é o y. Então x1, que é a raiz de 4, nesse caso, raiz quadrada de 4, que dá mais ou menos 2, não é? x2, raiz quadrada da minha outra solução, da minha outra raiz, de 1, que dá mais ou menos 1. Tá? Logo, o meu conjunto solução dessa equação biquadrada vai ser isso aqui, pessoal. Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Deu para sacar? Então, olha, o passo a passo, galera, é sempre o mesmo. O que você vai fazer? Você vai ter que identificar uma equação biquadrada. Então, saber identificar como é uma equação biquadrada é bem importante, tá? X à quarta menos 5x ao quadrado mais 4. Duas incógnitas, uma quarta, outra ao quadrado e um coeficiente que é o c, sem nada. Faço a substituição por outra incógnita. O cara que está à quarta vira ao quadrado. O cara que está ao quadrado vira, elevado a 1. Olha só, coloquei aqui, ao quadrado, tá? Vira elevado a 1. Depois disso, eu uso a equação de segundo grau para resolver esse sistema normalmente, beleza? Só que depois de ter achado as raízes, nesse caso, o y1 e o y2, para descobrir as raízes da minha equação biquadrada de fato, é só eu tirar a raiz quadrada deles. Tira a raiz quadrada de 4, que dá mais ou menos 2. Toma cuidado com esse mais e menos. Tira a raiz quadrada de 1, que dá mais ou menos 1. Tá? De novo, toma cuidado com ele. E aí eu chego ao meu conjunto de solução, que é constituído de 4 elementos diferentes. Porque uma equação biquadrada é uma equação de quarto grau, ou seja, ele tem 4 raízes. Tá legal? Então espero que tenha entendido até aqui e até a nossa próxima aula. Show?